Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Complemente. Hoje a minha convidada é a ilustríssima Malu Pires, minha esposa. A de sempre. Não, a gente vai fazendo diferente, né, amor? É, Vamos fazer um dueto aqui para falar de psicologia positiva, que é um tema que a gente estuda quase 10 anos, né? uns 10 anos que nós dois somos especialistas, né? A gente fez um trabalho forte aí, eu com executivos e a Malu, ela usa como ferramenta complementar aí nos atendimentos dela. Então, acho que assim, para começar, né, todo mundo está perguntando, o que é psicologia positiva, né? Papo de bicho grilo, né? Essa, não, É só positivismo, né? deve aqueles livros de autoajuda, né? Como ficar bem E positivo? e positivo, né? Só fazer o V da vitória, né? Paz e amor. Não, não é isso, né? Não. Acho que a gente já pode começar por aí, né? Eu acho que é muito mais profundo do que isso, né? E eu acho que muito se fala e pouco se explica, né? Da psicologia positiva. E a proposta da psicologia positiva, na verdade, é a gente fazer um processo antes do adoecimento da mente, né? Existe muito esse olhar, né? E assim que foi criada a psicologia e a psicanálise, né? Para as doenças da mente, né? E aí a gente trata depois que está adoecida, né? Muito entre aspas. E a proposta da psicologia positiva é o contrário. É a gente trazer essa prevenção, trazer esse bem-estar, né? Trazer esse pré-adoecimento ou essa atenção para prevenir qualquer distúrbio que a gente tenha, né? De mente, comportamental, emocional. Então, a psicologia positiva olha muito para esse lugar, né? De prevenção. E eu acho que, resumindo de uma forma simples, é isso. É a vitamina C para não ficar gripado. É a vitamina C, vitamina D para não ficar gripado. E tem muitas ferramentas, né, que a gente usa, né, que também são faladas, mas que existe um método na psicologia positiva para a gente usar, né? E talvez essa seja uma próxima pergunta que eu teria para fazer para você, para você explicar aqui como é que a gente aplica isso no dia a dia. Eu posso falar de várias formas aqui, como é que a gente consegue aplicar de fato a psicologia positiva, né? Mas só para pegar um pouquinho do primeiro ponto aí que você falou do que é, né? A gente primeiro tem que entender como a psicologia positiva diagnostica o que é a pessoa, né? Porque tá tudo ligado diretamente, fala, diagnostica, né, uma doença? Não, diagnosticar quem é aquele indivíduo, né? Aquele indivíduo ali, ele tem lá suas forças de caráter, né? Que eu acho que é importante Sim, falar, né? muito O que são as importante. forças de caráter, né? Depois eu vou até deixar um link aqui que fala um pouquinho mais sobre forças de caráter. Mas o que... Aí eu vou ter que falar, tá? Qual é a sua força de caráter? A força de Não tem caráter problema da nenhum. Malu é a apreciação da beleza ou amor? Amor. A segunda é a apreciação da A percepção beleza. da beleza e a terceira generosidade. A minha é a organização, né? O que são as forças de caráter? São forças que você olha como as que são mais evidentes no Malu, na Malu, no Fabiano, ou seja, aquilo que evidencia você como um indivíduo. E a gente sempre busca olhar para as nossas deficiências, né? E você falou de como se aplica isso, né? Então, por exemplo, eu sou gestor de um time, né? E a minha ideia sempre no dia a dia é fazer com que as pessoas olhem para as suas fortalezas, para as suas forças de caráter. Não fique... Usar a força de caráter da apreciação da beleza, né? Você já foi bailarina, né? Usar isso para que, de fato, você consiga usar seu potencial máximo como ser humano. E uma coisa eu acho que é importante de trazer, que talvez não tenha ficado tão claro assim, né? Talvez pra gente que usa mais no dia a dia, mas para quem está assistindo não, a força de caráter, na verdade, é algo que vem de dentro, né? É como se fosse uma essência sua, é algo que você faz e que flui dentro de você com muita naturalidade, desde sempre, né? E eu acho que isso é muito pouco explorado até, né, na nossa vida adulta, na nossa escolha de profissão. Mas as pessoas estão perguntando, né? Como é que eu sei qual é a minha força de caráter, né? Aí o ideal é que você tenha uma sessão com um especialista em psicologia positiva, tem toda uma metodologia para mapear essas forças de caráter. Existem 24 forças de caráter, a minha, né? Organização, né? Pragmatismo. Aí, pragmatismo é a minha cara, né? Mas eu não sabia disso, né? E hoje eu tento usar, né, para estar mais atento no meu dia a dia, tento estar mais atento no meu dia a dia para usar as minhas forças de caráter, porque aquilo está mais evidente. Então, quando você sabe qual é a sua força de caráter, a apreciação da beleza, organização, pragmatismo, você consegue aplicar isso no seu dia a dia, seja como, né,
como caixa de supermercado, seja como Sim. sensorista, seja como gestor de um time, seja como terapeuta. Então, usar da melhor forma possível a sua força de caráter e não ficar olhando, né? Ah, eu sou desorganizado, né? E eu vou ficar me martirizando porque eu sou desorganizado. É importante você falar sobre isso, porque dá a sensação para quem está ouvindo, né? Então, por exemplo, né? Então, vou pegar o meu exemplo, né? Malu, amor, generosidade e apreciação da beleza. Vou trabalhar onde, né? Vou olhar para que lugar, né? E, na verdade, você pode usar a sua força de caráter em várias opções. Você pode usar tanto na sua profissão, quanto no seu dia a Sim, dia, com seus sim. Bem familiares, colocado. né? Com suas amigas, com todas as suas relações, né? Isso é muito, você trouxe muito essa visão do executivo, que é algo que você traz muito no seu Sim. dia a dia. Eu já trago mais isso para as relações familiares, interpessoais, mas eu acho que a grande questão para quem está ouvindo aqui a gente de uma forma simples, é você conseguir trazer isso muito para todas as suas relações, né? Desde o trabalho, né? Até a sua própria relação aqui, né? Casal. Então, isso é usado para tudo, né? E não só para a profissão, no Até para caso. poder pegar um pouquinho da primeira pergunta, né, que era de onde veio isso, né? Como é que surgiu a psicologia positiva, né? Foi o Importante. Dr. Martin Seligman, né? Tem um livro, inclusive, que a gente vai deixar aqui o link para vocês avaliarem, tá? É um livro, ele não é muito técnico, né? É um livro que ele é É um mais, livro mais amplo. gostoso de ler, são dois, na verdade, Eu né? curto, como sempre, Como cada um sempre. curte um tipo de livro, né? Eu curto Felicidade Autêntica, do Martin Seligman. A gente vai deixar o link aqui. Você gosta mais Eu do gosto mais do Florescer. Florescer, que também é do Seligman, né? Isso. O Dr. Martin Seligman, ele criou a psicologia positiva, né? E aí, como o Mauro falou, né? Para ser uma vitamina C, a vitamina D, ou seja, ser um preventivo. A psicanálise, né? A psicologia, ela nasceu muito para tratar pessoas com trauma pós-guerra, né? Pessoas que vinham lá da Primeira e da Segunda Guerra Mundial com traumas, né? De traumas literalmente de pós-guerra, né? E aí as pessoas eram tratadas para sair daquele sofrimento e depois continuar a sua vida. A psicologia positiva ela tem esse viés contrário, né? De prevenção De mesmo, né? De fazer com que você prevenção. não chegue. É como se fosse. E aí, falando de aplicação, né? Como é que a gente aplica isso? Então, um esportista, né? Um atleta, ele pode usar a psicologia positiva, vendo lá quais são as forças de caráter dele, para potencializar, por exemplo, uma ginástica artística, uma natação, né? Tá mais concentrado, tá mais focado no exército, né? Nas forças armadas, a mesma coisa. Ele vai estar mais focado, um sniper, né? Um atirador de elite, ele vai estar mais focado, vai estar mais concentrado, usando sempre as suas forças de caráter. Então, e no mundo corporativo, né? No mundo corporativo, né? Que é um mundo que eu vivencio hoje no dia a dia, é justamente para a pessoa estar mais focada em tomar as decisões adequadas, tomar as decisões certas, saber de fato o que fazer e quando fazer. E você falou da vitamina C, eu estava um pouco incomodada com isso, não só com a vitamina C, né? Talvez você pensar como uma alimentação saudável, né? Para que você ter diabetes para diminuir o açúcar, né? Que tal você saber que o açúcar em excesso já não faz bem e você já começar a diminuir antes de vir, Boa. né, a diabetes? Então, Boa. eu acho que é esse natural, que a medicina olha muito para isso, Sim. né? A nutrição e os profissionais de cabeça agora cada vez mais, mas não vinha, né, nesse olhar, né? Era sempre muito ali para o negativo, para as doenças, né? E para os sintomas. Então, é uma prevenção no sentido da vitamina, mas mais no sentido natural, né? Da alimentação, se for o caso, se a gente for comparar. E também pegando também nesse viés de aplicação, né? Aquele profissional é ruim. Eu detesto essa frase, tá? Aquele profissional é ruim. Aquele profissional pode ser, talvez, entre aspas, ruim para aquela função que ele está desempenhando. Por quê? Sim. Porque aquela função que ele está desempenhando não está usando as forças de caráter dele. Sim, Então, né, perfeito. por quê, né? Você tem que fazer a avaliação de força de caráter. Eu diria assim, recomendações, né? Faça uma avaliação de força de caráter com um especialista, né? Não adianta vir lá procurar na internet, né? Como achar minhas forças de Como caráter? descobrir minhas forças de caráter? Não, procura uma pessoa, né, para poder te ajudar nesse processo que de novo, né, complemente, né? Você está Sim. complementando uma visão da sua mente, de como você lida com o mundo externo, de como você lida com sua... Então, essa pessoa não é a pessoa adequada para aquela função. Aí eu acho que é mais adequado, não é que é uma profissão ruim. Então, avaliar as forças de caráter e aplicar aquele profissional, de repente, numa outra função na mesma empresa. Né?
Você pega aquele funcionário, muda ele do departamento de contabilidade, por exemplo, para uma função de gestão de projetos, né? Então, eu vejo muito isso, eu tento colocar isso muito no meu dia a dia, mas para isso tem que ter, sim, essa avaliação das forças de Sim, caráter. com certeza. Vamos falar de flow? Meditação primeiro, né? Meditação, tá bom. Então, vamos falar de meditação. É a atenção plena, é a base, né, da psicologia positiva. Porque isso é uma coisa que eu falo muito no meu dia a dia, né? Já, né, todo mundo que me conhece, né, pessoalmente, profissionalmente, sabe o quão eu falo sobre sair desse modo automático de sobrevivência, né? Nós fomos criados muito para isso, né? É uma competição desde nova, né? Desde que você chega, né, no mundo, o amiguinho fez isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser melhor na escola, você não pode tirar nota baixa, você tem que ser um ótimo profissional, você tem que passar na faculdade pública. E aí você está sempre querendo conquistar algo, querendo fazer a próxima tarefa, para fazer a próxima tarefa, para conquistar algo além, e a sua vida vai passando. E muitas das vezes até, e aí já puxando um pouco para a constelação, que não tem a ver com o tema, mas claro que tem tudo a ver, né? Às vezes até pela sua criação, as suas histórias, as suas dores, né? Você teve que aprender uma forma de viver daquele jeito, e aí você repete isso no automático para uma vida adulta. E aí, só que essa fatura uma hora chega, né? Uma hora você tem que parar para se olhar, e aí seja um sintoma no corpo, seja algo emocional. Mas isso tudo é um convite para você estar presente. E o que é o estar presente, né? A atenção plena, o mindfulness. É você estar atento no seu dia a dia, né? Porque quando a gente fala, né, meditação, a pessoa já fala, não, que preguiça. Não, eu já sou muito agitada, eu já tentei. Ou então você imagina aquela pessoa em posição de lótus, né? Lá no Himalaia, meditando. Sim. Isso existe? Existe, mas isso lá, às vezes está até atrelado, né, a uma religião ou alguma prática mais formal. A ideia da atenção plena é trazer muito para o dia a dia, né? Sim. Então, até para o pessoal entender, né? O que é atenção plena? É meditação, né? Porque eu vi um nome bonito, né? Mindfulness, né? Vocês vão achar muito isso na internet, né? Mindfulness. Mindfulness é você ter atenção, né? A sua mente está plena e presente. Tem um livrinho, nem sei se estão publicando mais esse livrinho, um livrinho bem, bem pequenininho, bem curtinho, quase um conto, né? Eu acho que é um conto, deve ser um conto zen budista, talvez, tá? Ele fala, é o presente precioso, né? E ele fala muito sobre isso, né? Que aí uma pessoa que fica perguntando por que o velhinho tá sempre, por que você tá sempre feliz? Por que você tá sempre feliz? Ele fala, não, mais tarde você vai saber, mais tarde você vai saber. E aí, bem, não quero dar spoiler do livro, mas assim, resumindo, e depois quando o velhinho morre, ele deixa uma carta, ele fala, poxa, mas eu queria saber por que você era tão feliz, né? Ele falava, o que é esse presente precioso que te deixava tão feliz, né? Que ele sempre Qual era o presente, Sim, achando que era um presente. Sim, ele perguntava, não, ele perguntava pro velhinho, né? Por que você está tão feliz sempre, né? Eu tô feliz porque eu tenho o presente precioso. E o que é esse presente precioso? Na verdade, era o presente de estar, né? De estar presente, né? Nessa vida, então, maravilhoso. Então, eu acho que é um pouco disso, né? E aí, para dessa terminologia, né, de mindfulness, no final das contas vou escovar o dente, Sim. né? Agradecer que temos todos os dentes, e se não tiver todos os dentes, tudo bem também. Escovar conscientemente, né? Não simplesmente, como a Malu falou, né? Pensando na próxima tarefa, né? E além do escovar só o dente, né? Uma coisa que eu falo muito, percebo muito no meu dia a dia na clínica, é o quanto você está atento com os seus próprios sentimentos. Né? Com as coisas que acontecem, a gente está na reatividade o tempo todo. Então você sabe que você está estressado, você sabe que você está irritado, você sabe que você está triste, mas em momento nenhum você está atento para entender por que eu tô assim? O que aconteceu que me deixou assim? Qual foi o meu gatilho? Né? De onde veio isso? Porque as coisas não vêm do nada. E a gente fica, né, só nesse incômodo, vivendo o incômodo 24 horas. Então, a atenção plena, né, estar no presente, estar fazendo... Porque é um exercício, né? Lógico. É como numa academia. Você começa pegando um quilo e você está morrendo. Daqui a pouco você está pegando 10 quilos. Sim. E a mente é a mesma coisa. Você começa fazendo uma meditaçãozinha guiada de 5 minutinhos. Eu sempre passo, né? Inclusive, eu vou deixar aqui o link, né, de um aplicativo, né, que é gratuito, do Insight Timer, que é, assim, maravilhoso, beneficia muitas pessoas. Que você pega aqueles 5 minutinhos, pega uma tarefa automática. Malu, olha, eu não tenho saco de parar 5 minutos, ou então eu acho que eu não vou conseguir parar 5 minutos, sentar e fechar o olho. Ok. Tá lavando louça, tá dirigindo um carro, tá fazendo alguma tarefa automática, bota o seu fone
Escuta. Você só tem duas tarefas: lavar a louça e escutar. É. Porque nesses momentos de tarefa automática, a nossa cabeça começa a voar. E esse convite é de você estar cada vez mais treinando a sua mente para chegar nessa atenção plena do dia a dia, né? É, legal. Então, só para a galera entender, né? Psicologia positiva, né? Quais são os pilares, né? Então, é identificar suas forças de caráter, né? A gente pode falar dessa forma, né? Ou seja, saber quem eu sou, né? O que me representa como os meus quatro forças de caráter? Ah, vai olhar para as quatro mais fracas? Você pode até olhar, mas você não tem que dar atenção para isso. Tem que potencializar as suas quatro forças de caráter, né, que de fato te representam. Depois a gente fala da atenção plena, né? Que cada um chama do nome que quiser, mindfulness, meditação, Estar né? atento. Estar atento, estar presente, né? Estar No final das presente. contas é a mesma coisa. E agora a gente vai pro flow, né? Que é, eu acho que quando você consegue identificar suas forças de caráter, né? Poxa, a Malu ela adora apreciar a beleza. Então, o que eu posso usar mais no meu dia a dia? Você adora essa minha força de caráter. Você sempre fala Adoro, porque isso. você é bela. Apreciar a Você é beleza. bela, então você tem Ai, obrigada, alta querida. apreciação. Não, mas brincadeiras à parte, a gente pega a sua força de caráter, depois você fica atento e usando, né? Porque se você está atento, você consegue usar a sua força de caráter de forma mais evidente, mais eficaz, Sim. mais eficiente e mais eficaz. E aí, com isso, você consegue entrar no tal do estado de flow, que tem nome bonito, né? E que está sendo cada vez mais falado agora, né? Estado de flow, pode ser estado de fluxo, né? Que a tradução fica um pouco ruim, né? Fica. Mas foi criado pelo professor Mihaly, né? Mihaly. Ele faleceu, né? Recentemente, inclusive. Nós Né? tivemos aula com ele, né? Tivemos aula com A ele. oportunidade, Espetacular, né? espetacular. E você fala um pouquinho, complemento sobre o flow, um pouquinho? Pode começar, você que é mais especialista até do que Não, eu nisso. eu adoro o flow porque flow, a gente pode aplicar nesse estado de fluxo, basicamente você está fazendo... Já parou para reparar coisas que você faz sem perceber que o tempo está passando? Isso é estado de fluxo, isso é estado de flow, né? Você fazer uma tarefa mas eu faço, eu fico na praia sem perceber que o tempo está passando. Não, eu tô brincando, mas assim, é uma tarefa, né? Vamos supor, a gente tem aqui nosso produtor aqui que está editando o vídeo, né? Uhum. Deve estar em flow. Espero que ele esteja em flow, inclusive, para ajudar a gente. Mas o estado de flow, de fluxo, qualquer tarefa que você faça que está alinhada com a sua força de caráter. Então, por exemplo, a Malu, quando dança balé, é bem provável que ela esteja em flow. Né? Sim. Porque está ligado diretamente com a apreciação da beleza. Eu não trabalho com isso, mas poderia trabalhar. Poderia trabalhar. Então, um atleta, quando ele está em flow, os atletas de alta performance são atletas que estão em flow. Né? Eu dei exemplo aqui do atirador, né? A mesma coisa, né? Um sniper, que é um bom sniper, ele está em flow. Mas aí a pessoa pode estar pensando assim, mas aí tudo bem, né? Você está falando de balé, você está falando de esporte, né? Atirador, ok, né? Acho que sai um pouco disso. Mas a pessoa pode falar, tá, mas e no meu dia a dia, né? E no meu trabalho, né? Onde que eu consigo olhar para isso? Né? E talvez a gente trazer aqui alguns exemplos que tragam um pouco mais de luz e consciência para isso, né? Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham com tecnologia e que quando vão desenvolver ali um produto, ela tem flow. É isso aí. Porque aquilo ali faz exemplo. tanto sentido Bom exemplo. para ela quando vem e fala assim, nossa, eu tô aqui há 3 horas desenvolvendo e você tá se relacionando com aquilo num momento que você não tá nem percebendo. Fez um link né? comigo agora, né? Claro, né? Complemente. Não, esse é um bom ponto. O pessoal da tecnologia realmente tem essa questão de estar em flow ali, desenvolver um código bom, né? Mas se você pegar uma pessoa que de repente não tem essa força de caráter... Vai achar aquilo um saco. Vai achar um saco, não vai estar em flow. Esse é o ponto, não vai estar em flow. Então, flow é tudo aquilo que você consegue aplicar, para você conseguir aplicar a força de caráter de novo. Você tem que estar com atenção plena. Atenção plena. Uma coisa puxa a outra. Atenção plena, você sabe qual é a sua força de caráter? Opa, caramba, isso aqui é uma tarefa que eu sei fazer muito bem, porque eu gosto de fazer isso, e naturalmente você vai estar naquele estado de atento e focado e feliz. É isso que a gente quer. No final das contas, a gente quer estar feliz. A gente quer exatamente. A psicologia positiva não é falar sempre está tudo ótimo na minha vida. Não, muito pelo contrário. Mas é você usar sempre o seu potencial máximo para você estar em flow, ou seja, focado, atento e feliz, o máximo possível da nossa vida. E assim prevenindo
né, os É isso sofrimentos, aí. né, doenças e desequilíbrios emocionais É a que prevenção. possam aparecer. É a prevenção. Foi isso. Não, muito obrigado por estar aqui presente. A gente aqui, Obrigada por aceitar meu convite, né, Fabiano a Assis. gente quis fazer um negócio diferente aqui, justamente para poder trazer um pouco à luz essa questão da psicologia positiva, Que a né? gente tanto fala, né, aqui. Isso. É Legal. isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. É isso aí. Obrigado a todos aí. E como sempre, saúde e paz mental.